a prova de vocês e coloca assim: o ato administrativo se equivale a um ato da administração. E pede a você para dizer se está certo ou se está errado. O que eu marco nessa assertiva? O ato administrativo se equivale a um ato da administração. Certo ou errado? De novo, o ato administrativo se equivale ao ato da administração. O que a banca quer saber com essa pergunta? Se o candidato estudou o ato da administração, que é um sentido amplo, abrange todas as manifestações de vontade, e se ele estudou o ato administrativo. O edital, ele coloca para a gente o ato administrativo. Ele não coloca o edital, o ato da administração. Tem que ter atenção a isso. É correto afirmar que todo ato administrativo é um ato da administração? Ora, sim, é correto afirmar, se equivale, correto. Mas será que é correto afirmar que todo ato da administração se equivale a um ato administrativo? Não, porque nem todo ato da administração vai recair aqui, ó. Pode ser um ato material, pode ser um ato normativo. Então vou repetir, ó, eu posso até colocar isso no meu caderno, até mesmo para reforçar isso. Todo ato administrativo é um ato da administração. Todo ato administrativo é um ato da administração, vírgula, mas nem todo ato da administração é um ato administrativo. Já caiu com essa redação em prova e o gabarito está correto. O que a banca quer saber, Barroso? Ela quer saber se eu estudei toda a manifestação de vontade que é desempenhada no exercício da função administrativa. Então, toda manifestação que vem do poder público dentro da função administrativa, gabarito ato da administração. Ato da administração. Que abrange 7 espécies. 7 espécies. Atos de direito privado, atos de opinião, juízo e valor, os contratos, os atos políticos, os atos normativos, materiais e os atos administrativos. Professor, o que é um ato de direito privado? É aquele ato que os particulares praticam. Direito privado não é o poder público só que pratica esses atos. São pessoas que não estão dentro do governo, por exemplo. Então você pode colocar aqui o exemplo que a de Pietro cita no seu manual: uma doação, comodato. Esses atos do direito privado que o Estado também pratica, eu não vou falar que é ato administrativo. Vou falar numa prova de marca X que é um ato de direito privado. Por quê, professor? Porque ele se sujeita aos ditames do direito civil e não aos ditames do direito público. Atos de opinião, juízo e de valor também não são atos administrativos, para a professora de Pietro. Eles são atos da administração. Me dá um exemplo, bom dia. Me dá um exemplo de ato de opinião, Barroso. Olha, o parecer, um voto, uma deliberação. Esses atos que consistem na emissão de uma opinião, vocês vão perceber lá na frente que a de Pietro ela vai aqui
chamar nossa atenção para as espécies de atos administrativos, dizendo que parecer é espécie de ato. Inclusive, ela dá 3 exemplos para a gente: facultativo, obrigatório e vinculante. Então, ela vem com uma contradição, mas eu vou responder na prova se a banca me pedir. Indique um ato de opinião. Parecer é um ato da administração, não é um ato administrativo propriamente dito. Está naquela categoria de meros atos administrativos. Os contratos são atos da administração. Por quê? Porque consistem em manifestação bilateral de vontade. Bilateral de vontade. O que significa bilateral de vontade? Eu tenho duas partes. Eu tenho o poder público de um lado e o particular do outro. O ato administrativo, ele não é bilateral. Vai botar aqui dentro do conceito dele. Ele é unilateral, porque ele consiste basicamente numa declaração de vontade do Estado. Então você tem um contrato a administração pública de um lado e o particular do outro. E vamos aprender aqui, quando estudarmos os contratos administrativos, que nós temos o contratante e nós temos o contratado. Lei 14.133 de 2021, Lei de Licitações e Contratos. Atos políticos. O que é um ato político? É aquele ato que tem fundamento na Constituição. Todo ato que tem fundamento constitucional, eu vou abrir a minha Constituição, eu vou encontrar o seu fundamento de validade, ele é chamado de ato político. Você pode me dar um exemplo, professor? Ora, intervenção federal. Qual é a natureza jurídica da intervenção federal? Ora, ato político. Porque tem previsão na Constituição Federal, artigo 34. Tudo bem? Já foi questão do IAGS, mas a questão foi anulada, em que a banca pediu a definição de ato político na classificação do ato. O ato político é aquele que se classifica por ter fundamento constitucional. O gabarito inicialmente deu certo, depois a questão foi anulada. Por quê? Porque eu não posso classificar, não existe essa classificação de ato político. Existe que o ato político é uma espécie do ato da administração e que o ato político tem um fundamento na Constituição, o seu fundamento de validade. Os atos normativos são aqueles atos que são abstratos, genéricos, atos normativos são aqueles atos que alcançam diversas pessoas. Ele não vai incidir num caso concreto, por isso que ele é abstrato. O decreto é um bom exemplo. Ele não é individual, ele não vai incidir numa relação jurídica própria. Ele alcança diversas pessoas, atos normativos. O que é um ato material? Ato material são atos de execução. Atos materiais são atos de execução. Pode me dar um exemplo? Ora, uma operação policial. O professor ministrando aula numa universidade pública. Um médico fazendo uma cirurgia em um hospital público. Esses atos de execução, a construção de uma ponte, esses atos
de execução que você não encontra ali uma manifestação de vontade do poder público, eu posso chamar de ato material. Então a de Pietro nos ensina isso, atos de execução, só que não nos dá exemplo, a gente vai buscar exemplo de outros manuais e também questão de prova. Toda vez que eu vir qualquer coisa executando a vontade da administração, gabarito, atos materiais. Dificilmente a banca vai te dar um exemplo. Ela vai jogar para você a definição que está no livro da professora Juliana. Tudo bem? E o que me interessa aqui são os atos administrativos. Vou ditar para você o conceito, coloca aí. O que é um ato administrativo, professor? Coloca aí. Ato administrativo. Coloca-se declaração do Estado. Declaração do Estado. Ou de quem o represente. Declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, que produz efeitos jurídicos imediatos, vírgula, com observância da lei, sujeitando-se a controle, de legalidade, pelo poder judiciário. Sujeitando-se a controle de legalidade pelo poder judiciário. Ponto. Esse conceito está na apostila, notadamente o retigo do livro da professora Vieira. Por outras palavras, é isso. Toda vez que eu vir ato administrativo, eu vou partir dessa premissa, que o ato administrativo é uma declaração. Declaração de quem? Do Estado. Plínio, do Estado. Estado aqui, no seu sentido amplo. Não pega só a aeronáutica, não pega só a polícia penal, a polícia civil. Pega todos os entes que compõem o poder público. Seja numa administração pública direta, seja numa administração pública indireta. Quando a gente coloca assim, ó, Estado ou de quem o represente, qualquer pessoa que estiver agindo em nome do poder público, eu vou falar que pratica o ato administrativo. Então, por exemplo, você vai pegar o metrô, tarifas, R$10. Aquela informação que o preço do metrô vai aumentar é o ato administrativo. Vai, Barroso, mas é estranho, o metrô também? Sim. Qual é a natureza jurídica da Metro Rio? Ela é uma concessão de serviço público. Qual é a natureza jurídica da Light? Concessão de serviço público. Então a gente pega a conta de energia elétrica e tem um aviso aqui, dizendo que nós vamos enfrentar a bandeira vermelha. Eu posso olhar para aquele aviso e já falar, isso aqui é um ato administrativo. Aquela cobrança da água, da luz, da sua internet, na sua casa, é ato administrativo. Por quê? Porque quem pratica o ato não é só o Estado, não é só a administração pública, é a administração pública e quem venha representá-la. Estão acompanhando isso, pessoal? Tranquilo? E essa manifestação de vontade vai fazer o quê? Vai gerar efeitos. Todo ato administrativo gera efeitos, todos eles. Me dá um exemplo que eu não consigo enxergar exemplo teórico. Sim,
a sua nomeação. Então o Felipe foi nomeado. Nomeio o Felipe, sobrenome Felipe. Felipe Gabriel. Felipe Gabriel nomeado para o cargo de terceiro sargento da Força Aérea Brasileira. Qual é o efeito dessa nomeação? Que publicamos, já é oficial. Qual é o efeito que isso vai gerar? Ah, eu vou infartar, não é isso. Fui nomeado, não é isso. O efeito é isso aqui, ó. O cargo, o que é cargo? Galera, a gente estuda igual um desgraçado, para quê? Para sentar numa cadeira. Estuda para isso. Você estuda todo dia para sentar numa cadeira. E essa cadeira tem nome. A doutrina vai dizer que esse lugar instituído na organização do serviço público, com 3 coisas, ó. Denominação própria, terceiro sargento, policial penal, função prevista em lei. Qual é a minha função? Tem que ver a lei para ver qual é a minha função. E com estipêndio correspondente. Isso é cargo público, lugar instituído na organização do serviço público com denominação própria, função prevista em lei e estipêndio correspondente. Então a gente estuda para isso. Quando você faz a prova, passa pelas etapas, você vai ser nomeado. E a nomeação vai gerar um efeito. Qual é o efeito? Provimento de cargo. É a nomeação que vai fazer você ir lá e sentar naquele cargo e assinar o chamado termo de posse. Não é isso? Se comprometendo em bem e fiel desempenhar a sua função. Então, quando eu estou estudando em casa, isso aqui é muito teórico, eu tenho que tentar ilustrar isso na minha cabeça para eu poder entender. Não dá para guardar tudo que me falam. É porque a gente não tem essa condição de guardar tudo que me falam, não tem como. Mas se eu tiver uma noção, fica fácil. Ah, estou estudando o ato administrativo. Pô, entendi. Tem uma declaração do Estado ou de quem vem a representá-lo que gera efeitos jurídicos imediatos. Como assim efeitos? Ah, o ato vai fazer alguma coisa. Sim. Quando eu sou nomeado, eu vou sentar na cadeira. E se eu for demitido, eu saio da cadeira. Qual é o efeito? Vacância do cargo. Barroso, eu fui promovido. Se você pegar aí o Facebook dos alunos, teve uma turma que foi agora segundo sargento. A Yasmin foi uma delas. Botou promoção segundo sargento. Yasmin Cordeiro. Yasmin Cordeiro, não é Felipe Gabriel. Acho que é Yasmin Cordeiro mesmo. Falando de progressão Nova Iguaçu. Aluna antiga. Ou seja, se ela foi a segunda do sargento, já tem quanto tempo sargento essa menina? 7 anos. Para você sair de terceira para a segunda, são 7 anos. Aí você olha, promoção. É ato administrativo. Qual o efeito que a promoção gera, professor? Mudança no padrão de vencimento. Você vai ganhar mais ou vai ganhar menos quando é promovido? Ganha mais. Esse efeito decorre do ato administrativo de promoção. Tudo bem? Ah, ela é promovida porque ela quis, né? Não, ó, declaração do Estado ou de quem o represente que produz efeitos jurídicos imediatos com observância da lei, pô. É a lei que vai dizer quando aquele ato vai ser praticado. É a lei que vai nos informar quando a gente vai ser promovido. São regras de direito público. Isso que eu encontro na nossa apostila sobre regime jurídico público. Porque tem todo um regramento público conduzindo essa manifestação de vontade da administração pública. Renato, eu vi que um terceiro sargento, eu vi que um policial penal, que um policial federal foi demitido. Só que a demissão dele foi absurda. Estava no processo dele dizendo que ele abandonou o cargo. Ele só faltou um dia. Ele faltou um dia, respondeu o processo por abandono de cargo. Olha, turma, quando a pessoa é demitida, qual é o efeito que uma demissão gera? De novo, se eu fui nomeado, eu estou no cargo, trabalhando. Fui demitido, acontece o quê? Eu tenho que ir embora. O cargo vai ficar
vazio, sim ou não? Vago, não é isso? Normalmente, porque sempre tem uns perturbados. A regra geral, as pessoas ficam felizes com demissão. Nossa, tem que te contar o que, caramba, eu fui demitido. Ninguém conta isso com um brilho nos olhos. Normalmente a pessoa conta isso triste, para baixo. Por quê? Porque a demissão não é muito bem vista. Só que ela vai te dizer, olha só, eu fui demitido tendo em vista isso. Isso não procede. Será que ela pode recorrer? Ou o ato administrativo é definitivo? O que as bancas falam para a gente? Que o ato administrativo gera coisa julgada. Que o ato administrativo faz coisa julgada. O que eu marco? Certo ou errado? O que é coisa julgada, pessoal? Lembra? Coisa julgada. Decisão contra a qual não cabe mais o quê? Recurso. Não é isso, Laís? Transitou em julgado, não cabe mais discussão. Será que essa demissão do sargento, de um servidor público, faz coisa julgada ou cabe recurso? Porque senão seria muito arbitrário, pô. Você está demitido, hein? Por quê? Porque você chegou atrasado. Mas espera aí, pela ordem. A lei diz que se eu chegar atrasada, você tem que me descontar, não me demitir. Aqui quem mandou o senhor está demitido. Tá bom, não peguei mesmo, vou embora. É assim que funciona? Não. Você até pode deixar para lá se você quiser, obviamente. Mas se você quiser, você pode fazer um recurso. Eu posso recorrer tanto junto ali à administração pública, ou o quê? Bater a porta do poder judiciário. Por isso que eu coloquei no conceito de vocês, no finalzinho, se você observar aí, sujeitando-se a controle de legalidade pelo poder judiciário. Tem que anotar o que é no meu caderno, professor? Você vai anotar assim, o ato administrativo não faz coisa julgada. Coloca isso aí. O ato administrativo, não faz coisa julgada. Vírgula, ou seja, vírgula, ele se sujeita a controle judicial. Ou seja, ele se sujeita a controle judicial. Ponto. Aí bota lá do artigo para fundamentar. Ver artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Ver artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Ponto. Tudo bem? Tudo bem, turma? Tranquilo? Beleza? Dando sequência, não vamos confundir. Já entendi o ato. Declaração do Estado. Tem que falar isso 1 milhão de vezes. Porque se você falar só uma vez, você vai esquecer amanhã. Amanhã não vai ter mais nada. Tem que ficar sempre lendo. Declaração do Estado, ou de quem representa o Estado, que já é efeitos jurídicos imediatos. Até porque, se não gerar efeito jurídico imediato, eu vou ter que classificar de uma outra forma. Porque para ser ato tem que ter vontade da administração. Ela tem que nomear, tem que demitir, promover, expedir decreto, resolução, certidão, expedir parecer, dar uma licença, uma permissão, uma autorização, aprovar projetos de construção. Então ela está sempre se movimentando. Só que pode acontecer de algum efeito jurídico ser produzido sem a manifestação de vontade da administração. Acontece alguma coisa, essa ausência de vontade gera efeitos jurídicos
não é em qualquer lugar, tem que ser lá na administração, no próprio direito administrativo, e isso não vai ser ato. Isso não vai ser ato. O gabarito de prova vai ser um fato. E na nossa prova, pode aparecer fato administrativo, fato da administração, fato do príncipe e fato da administração lá nos contratos. Porque eu tenho o fato da administração no ato e tenho no contrato. Por enquanto, eu vou guardar o seguinte. Candidato, o que é o fato administrativo? Gabarito. Fato administrativo alcança, abrange todo evento. Todo evento. Todo acontecimento. Aconteceu alguma coisa. Eu vou olhar para aquele evento e não vou enxergar uma manifestação de vontade do poder público. Aconteceu alguma coisa ali que o poder público não concorreu para aquilo. Só que essa ausência de vontade gerou efeitos. Aí o nosso livro cita dois exemplos. Então, mas o que seria isso? Pô, como assim? Não tem vontade? Acontece alguma coisa e gera efeitos? Sim, ela vai citar para a gente a passagem do tempo, que nós não temos controle sobre ele. Você acordou hoje de manhã, já é passado, já foi. Não volta mais. A vida é sempre o quê? Constante. Já dizia o velho Cazuza, uma obviedade, mas que identificou o poeta. O tempo não para. É uma música desses curtem Cazuza, não deve curtir Cazuza. Cazuza é década de 90, 80, mas enfim, o tempo não para. De fato, o tempo não para. E o tempo passou. E a administração pública não fez nada, cruzou os braços e isso gerou efeitos, produziu efeitos jurídicos. Como assim? Aí ela vai dar um exemplo para a gente. Olha, a chamada prescrição. O que é prescrição, turma? Prescrição, vou ditar para você, coloca aí. Prescrição. Coloca assim, é a perda do exercício do direito, em virtude de tempo transcorrido. Então, repetindo, prescrição é a perda do exercício de um direito em virtude de tempo transcorrido. Então, qual que é a regra geral, pessoal? Nós temos prazo de prescrição na lei. É a regra geral. Eu tenho um prazo de prescrição na lei. E se eu não me manifestar dentro daquele prazo, prescreveu. A lei diz assim para a gente: servidor público que cometeu uma falta passível de demissão. Então ele foi lá, meteu a mão no dinheiro público. Ora, a lei trouxe um prazo de 5 anos para punir esse servidor. 5 anos. Ora, passaram-se 5 anos, o poder público cruzou os braços, não fez nada. Vai acontecer o quê? Prescrição. A prescrição, ou seja, a administração perdeu o exercício do direito dela. Qual é o direito dela, professor? Punir aquele servidor público. E, notadamente, isso vai gerar a extinção da punibilidade. Então, a prescrição, na sua prova, gabarito,
é ato administrativo? Sim ou não? Imagina uma pergunta dessa. Em relação aos atos administrativos, analise o que segue abaixo. Primeiro assertivo. A prescrição possui natureza jurídica de ato administrativo. Eu marco que está certo ou está errado? Está o quê, turma? Errado. Errado por quê? Porque a prescrição não tem manifestação de vontade. A prescrição, qual é o gabarito, turma? É um? Repete aí, vai lá, é o quê? De novo, é um? Fato administrativo. Fato administrativo. Porque não tem vontade e gera efeitos jurídicos. Tudo bem? Morte do servidor público. Qual é o efeito que gera? Se ele faleceu, fez a famosa viagem sem volta. Não tem uma figura de linguagem que você suaviza uma ideia? Eufemismo. Boa. Eu ia falar hipérbole, mas hipérbole é quando você exagera, né? Eufemismo é quando você suaviza a ideia. Eu acho que é isso. Então, fulano fez a viagem sem volta. Ou seja, o cara morreu mesmo. Se ele morreu, e ele é um servidor público, é um funcionário público, tu gera o quê? Lembra? Carga é um lugar, se ele partiu, isso aí, vacância. Vacância do cargo. É a página número 2 do tema Atos da professora de Pinheiro. Ela cita lá, passagem do tempo, e cita a vacância pra gente. Isso vai cair, Barroso? Não sei, cara. Mas se cair, inteiro, obrigado a acertar as provas. Porque um concurso com mais vagas, a concorrência acaba aumentando, e um detalhe desse acaba fazendo a diferença. Se essa ausência de vontade da administração pública não gerar efeitos, fato da administração não gera efeitos jurídicos. Fato da gerou efeito, fato administrativo. Não gerou efeito, fato da administração. Tudo bem? Nada de confundir essa parte inicial com os seus atributos. Atributos. Também chamados de características dos atos. Características dos atos administrativos. Ou seja, pessoal, alguma coisa tem que diferenciar. Ó, nós particulares estamos aqui, ó, igualdade. Todos nós somos iguais. Beleza. E o poder público? Ele está acima da gente. O Estado está acima das pessoas, porque ele tem a sua soberania. Então, como é que eu faço para dar para o Estado essa soberania, essa prerrogativa? Vamos dar a esses atos atributos. São diversos atributos, diversos. Para quê? Para diferenciar essa ideia, distinguir. Eu vou distinguir um ato do curso progressão do ato do poder público. É isso. Tudo bem? Então, assim, essa distinção entre um ato do direito privado e um ato administrativo recebe o nome atributos. Tudo bem aí? Sim ou não? Está acompanhando? E aí, para a nossa prova, esses atributos compreendem quatro. O ato administrativo tem que ter qual o nome disso aqui? Presunção de veracidade, de legitimidade, auto-executoriedade, que abrange dois institutos. Lembra? Executoriedade e a exigibilidade, tipicidade e a imperatividade. Então, vou para a prova guardando os atributos dos atos administrativos.
atributos dos atos, toda a prova isso é perguntado. Isso cai sempre em prova de marcar X. Então tem que ficar muito atento a isso. E aqui eu destaco a presunção de veracidade. Qual que é a ideia de presunção de veracidade, pessoal? Tem a ver com o fato. Aquilo que o agente público alegar. O que eu presumo? Que é uma verdade ou que não é verdade, senhores? O cara está me dizendo. Imagina, você está dirigindo. Aí o guarda olha você, conduzindo o seu veículo, só que você está sem o cinto. Será que o guarda tem que ir atrás de você, encostar o seu carro, mandar você confessar, você assinar um documento que você está sem o cinto? Daria para gerir a máquina pública assim? Pensa, lei seca. Só o que gosta de bebida alcoólica. Lei seca. O que é lei seca? Lei seca está lá. Uma operação do Estado para ali um particular aparentemente autorizado. Ela é obrigada a soprar o bafômetro? O bafômetro é frouxo. Etilômetro. Cadê o bafômetro? Cadê eu já falei isso? Cadê o etilômetro? Porque eu vou verificar a quantidade do álcool etílico no organismo daquele indivíduo. A lei diz que para o cara se responder criminalmente, ele tem que ter pelo menos 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou 0,3 por ar alveolar expelido. É feito um exame nos alvéolos pulmonares. E aí aquela maquininha vai computar para dizer se ele está com mais ou menos daquela quantidade. Normalmente a pessoa vai assoprar, a pessoa que bebeu. O cara para meter a boca ali, o cara está muito bêbado. Se você está muito bêbado, vamos mandar botar a boca, você bota. Então alcoolizada que a pessoa está. Se o cara ainda está com o seu juízo de razoabilidade, ele, pô, lei seca, nem vi, cara, meu Deus do céu, meu Deus, sou concurseiro, Jesus amado. Meu amigo, chegou. Aquela bola branca não é Jesus, lei seca, se aproximando de você. Você está dirigindo e não tem para onde fugir. Desembarco. Boa noite. Boa noite, senhor policial. E aí, tudo bem? Bebeu? Bebi, senhor policial. Sexta-feira, né? Tá. Vai assoprar? Não vou assoprar, senhor policial. Não vou assoprar. Tem certeza? Absoluto. Já sei qual é o procedimento. O senhor vai me aplicar uma multa, 2.900 e poucos reais. Eu vou chamar um habilitado para vir aqui buscar o meu veículo. Eu vou para casa e vai tudo ficar na via administrativa. A pessoa meteu o bocão ali, assoprou. O cara, às vezes, está muito alcoolizado. Você olha para a pessoa, e tem pessoas que bebem, tirando o álcool etílico, que o cheiro realmente fica, mas há pessoas que ficam normal. Você não? Você olha, onde é que esse cara bebeu? O cara está dirigindo bem, conversa, conta piada, mas às vezes o cara está mais para lá do que para cá. Não consegue ficar o quê? Em pé. Você olha para o pé desse, tem um chinelo no pé, cadê o outro? Você vai estar? Está maltrapilho, está sujo, aparentemente não consegue ficar em pé. Se ele não consegue ficar em pé, ele não vai sair dali, não adianta, vai ser autuado criminalmente, porque aparentemente ele está ali com a sua capacidade psicomotora modificada pelo álcool. Vamos dizer, mas ele não quer assoprar o bafômetro. Precisa nesse caso? Não. Aparentemente ele está muito embriagado. Você vai provar isso? Eu presumo que o que aquele policial, testemunhas estão dizendo, na verdade, que ele está aparentemente embriagado.
Eu não preciso mandar o camarada encostar para poder assinar aquela multa. Porque você tem a presunção de quê, turma? O que a banca faz com você na prova? Diz que a presunção de legalidade dos atos consiste em afirmar que os fatos alegados pelo agente são verdadeiros. Não há galera que escorrega nessa. Está errado. Porque eles não tem nada a ver com presunção de legalidade ou legitimidade. Tem a ver com a presunção de veracidade. É a mesma coisa? Não, senhores. Presunção de veracidade envolve o quê? De novo, ó. Envolve o quê, turma? Os fatos. O que houve? Ele me xingou. Tem que provar que o cara xingou o policial? Sim ou não? Tem que provar ou tem que provar? Pensa, você, agente público, trabalha no aeroporto. Te dá uma palavra. Você trabalha no aeroporto, capital, Florianópolis, aeroporto Salgado Filho. E aí você está lá no aeroporto, chega um particular, pede uma informação para você, você fala, pô, não é aqui não, é ali na Polícia Federal. Aí, pô, tá fazendo o que aqui? Não serve para nada? Que saco! Eu pago o seu salário. Você não entendi. É isso mesmo. E começa a te xingar. Aí o plantão fica legal. Por que fica legal o plantão? Porque você vai fazer o quê? Deixar para lá? Não pode. Não está xingando você, não. Ele está xingando a administração pública. E esse tipo de infração, ação é incondicionada, ou seja, ele vai ser preso por desacato. Como é que eu provo esse desacato se só estávamos nós dois? Precisa provar. É ele que tem que provar que não xingou. Por quê? Porque na presunção de veracidade existe a chamada inversão. O que é a inversão do dever da prova? Ó, cabe ao particular o dever de provar. Cabe ao particular o dever de provar. Não é você, agente público, que tem que provar nada. Você só alega. Ah, Barroso, mas isso é absoluto, né? Não, cara, não é absoluto. Porque eu posso muito bem parar o seu carro numa blitz, desembarca do carro e jogar no seu carro um tablete de quê? De cocaína. E falar que é seu. Pensa num servidor público corrupto. Quem dessa droga aqui, de quem é? Você, pô, seu policial, não sei. Ué, nasceu aqui no seu carro? Bora, tá preso, mete algema da delegacia. Tráfico de drogas. Essa droga não é minha não. Ué, tá no seu carro, é sua. E aí? Olha, o particular é que vai ter que provar que a droga não é dela. Como é que prova isso? Como é que prova esse tipo de coisa? Difícil. É ou não é difícil provar isso? Porque se não provar, responde por tráfico de drogas. Essa presunção, ó, iuris, tanto, não é absoluta. Ela é relativa. O que significa dizer que a presunção é relativa? Que ela cabe em prova em contrário. Eu vou ter que recorrer. Seu policial, pela hora, essa droga não é minha, isso nem pode estar aí. Eu vou pedir perícia nessa droga, saber se tem a minha digital do senhor dessa droga. Então o senhor não pode nem encostar nessa droga. Obviamente isso de dia, todo mundo olhando, né? Porque imagina você, Vitória, numa situação dessa, sozinha, com uma equipe de policiais, todo mundo corrupto, ferrou. Tem que torcer para chegar viva uma unidade policial e ter polícias honestas. No meu exemplo, você até exorbitante aqui, mas a ideia central aqui qual que é? É você guardar o seguinte: na presunção de veracidade da legitimidade, o agente público não prova nada. Por quê? Porque essa presunção, ela decorre, já caiu prova, da soberania do Estado. Ela decorre
da soberania do Estado. Ou seja, o Estado vai alegar o direito, quem quiser que recorra. Recebeu a multa em casa, lá em Pernambuco, Recife. Nunca fui a Pernambuco, mas estou com multa de Pernambuco. Amiguinho, ou você paga, ou você recorre. Mas eu nunca fui lá. Ah, provavelmente esse ato é ilegal. Provavelmente esse ato é ilegal. Mas pega aí, o ato ilegal tem presunção de veracidade e legitimidade? Ó, a veracidade está para o fato. E a legitimidade? Para o agente. Eu presumo que aquele agente pode praticar o ato. Ok? Isso é absoluto ou é relativo? Ó, isso é relativo. Ó, o agente presume-se legítimo. Mas isso é relativo. Eu posso recorrer. Então, eu vou te dar um exemplo mais emblemático. Você está trabalhando, aí o seu superior te demite. Seu superior, pensa, você é terceiro sargento, pensa num segundo sargento. Ó, está demitido, hein? Por quê? Porque hoje eu acordei com vontade de demitir alguém. Ah, tudo bem. O ato de demissão é publicado no Diário Oficial da União. E se foi demitido, o cargo fica o quê? Válido. Mas pega aí, quem assinou minha demissão foi o segundo sargento. Esse ato é legal ou ilegal? Vamos tudo, o ato é legal ou ilegal? Ilegal. Se o ato é ilegal, o que eu posso fazer? Recorrer. Ah, mas eu não vou recorrer não. Não vou recorrer desse ato. Vou continuar na rua, fazer outros concursos. Beleza, o ato vai gerar efeitos. Por quê? Porque todos os atos possuem essa presunção. Todos os atos possuem essa presunção. Inclusive os atos ilegais. Inclusive o ato ilegal. Só que, como é que eu faço, professor, para desconstituir essa presunção? Quebrar essa presunção? Ela teria um limite? Ela teria um limite? Sim. Esse é o exemplo que eu dei. Fui demitido por uma autoridade que não tem competência para fazê-lo e já foi publicado o ato, estou na rua sem salário. O que eu vou ter que fazer? Recorrer, porque essa presunção cabe prova em contrário. Já colocamos em algum lugar aqui, ó. Cabe prova em contrário, vou recorrer. Se não recorrer, vai gerar efeito. Então, o limite dessa presunção, vou colocar aqui para encerrar esse quadro, ó, é uma decisão administrativa ou judicial em contrário. Tudo bem? É uma decisão administrativa ou judicial em contrário. Então, recapitulando, ó, primeiro bloco aqui do nosso quadro. Estou estudando, cheguei com o administrativo. Qual o assunto, professor? Ato administrativo. São 6 tópicos para estudar. Pegamos aqui já alguns tópicos. Já aprendi que o ato da administração é gênero, que abrange 7 espécies. Os atos de direito privado, os atos de opinião, juízo e valor, contratos, atos políticos, atos normativos, atos materiais e atos administrativos. Coloquei no meu caderno que o ato administrativo é uma declaração do Estado, ou de quem vai representar esse Estado, que já é efeitos jurídicos imediatos, que tem que observar a lei, que tem regras públicas e que vai sujeitar controle pelo judiciário. Colocamos no caderno que eu não posso confundir o ato com o fato, e para ter fato administrativo
não pode ter manifestação de vontade, e essa ausência de vontade gera efeitos jurídicos. Colocamos os atributos dos atos, que são características que vão distinguir um ato do poder público de um ato praticado pelos particulares. Parte ao método mnemônico. Deixamos registrado no caderno o primeiro atributo, que é a presunção de veracidade e legitimidade, que basicamente consiste nessa prerrogativa que todos nós temos. De emitir uma ordem para o carro, desembarca do carro. É isso. Avançou o sinal, vai sofrer notificação. Mas eu nem via, paciência. Tudo bem? Todos os atos gozam de quê? De fé pública. Todos os atos gozam de fé pública. Presume-se que eles são válidos, mesmo os atos ilegais. O agente público praticou o ato, a presunção é que foi praticado de acordo com a lei. Tudo bem? Tranquilo? Vou fechar aqui. Quando voltar para o nosso intervalo, a gente vai dar sequência aqui para falar dos demais atributos, tá bom? Daqui a pouco a gente volta e vai dar sequência.